a nossa casa será uma casa de bênçãos, isso também exige da gente. Então, hoje nós vamos refletir um pouco mais sobre ações, características que também demandam de nós para termos uma família abençoada, uma família que serve a Deus, para que cada vez mais a gente possa cantar essas músicas com propriedade, como pessoas que se comprometem cada vez mais a cuidar de suas famílias, a investir em suas famílias. E nós vamos refletir um pouco mais sobre isso hoje. Nós vamos ler aqui uma história sobre uma família que a Bíblia relata, uma família que não é perfeita e que, por isso, talvez se pareça muito com a minha e com a sua família, que também não é perfeita. Então, para a gente começar essa reflexão, eu quero te convidar a abrir o seu coração hoje para entender de Deus o que Deus espera que você faça na sua família. Hoje, o nosso compromisso não é pensar que talvez essa palavra sirva para o nosso marido, para a esposa, para os filhos, para a cunhada, para o sogro. Deus te trouxe aqui e possivelmente Ele tem coisas a falar com você, e você é uma pessoa também responsável pela sua família. Então, quero deixar desde já essa indicação que você abra o seu coração e pergunte a Deus: Deus, o que disso que está sendo dito é para mim? É para que eu mude, é para que eu faça na minha vida e na vida da minha família. O texto base da nossa reflexão hoje é Gênesis, capítulo 27. Então, você pode deixar a sua Bíblia aberta. Por mais que eu fale aqui outros textos, você vai poder folhear a partir desse texto. Então, Gênesis 27 vai ser o nosso texto base. E a gente vai falar hoje sobre a família de Isaac. Talvez Isaac não seja um personagem desconhecido para você. Talvez você já tenha escutado muito sobre Isaac, sobre o filho da promessa, sobre esse personagem que faz parte da genealogia de Jesus. Um personagem muito conhecido, mas que, assim como todos os outros que a gente conhece na Bíblia, tem uma família que tem características que também tem a nos ensinar. E hoje a nossa reflexão tem como título Lições de uma Família Real. Não real por vir de uma realeza, mas real por ser uma família de verdade. Uma família que não vem de contos de fada. Então, hoje aqui a gente vai falar sobre uma família que não vem de uma história perfeita, não tem um felizes para sempre, mas que tem lições a nos ensinar. E aí, só para te contextualizar sobre essa história, eu quero te lembrar um pouco quem é Isaac. Isaac é filho de Abraão. E talvez você também já tenha ouvido falar sobre Abraão. Abraão, em algum momento da história, antes mesmo de existir um povo de Deus, ele recebe uma promessa de Deus. Deus fala com ele uma fala que talvez você já conheça de cor. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação. Abraão recebe essa promessa e, mesmo sem saber para onde ele vai, ele atende à indicação de Deus. Sai da sua família, da terra ali dos seus pais. Obrigada, pastor. Sai ali da terra dos seus pais, pega a sua esposa, filhos, servos, animais, e sai para uma terra onde ele não sabe onde vai ser. Você pode encontrar isso lá nos primeiros capítulos de Gênesis, e lá por volta de Gênesis 12, você vai ver essa história. Só que aí, ao longo desse caminho, ao longo de muitas coisas que Abraão viveu, chega um momento dessa estrada que ele fala assim: peraí, como que eu vou ser pai de uma grande nação se eu não tenho herdeiros? E ele fala isso para Deus. Quando você vai lá para Gênesis 15, você vai ver Abraão falando para Deus: Deus, eu não tenho herdeiros, o Senhor não me deu filhos. Como que eu vou ser pai de uma grande nação? E Deus diz a ele que ele vai sim ter filhos, apesar de já ser idoso. E sabe o que Abraão faz? Na época ainda sendo chamado de Abrão, você vai encontrá-lo na Bíblia ainda sendo chamado de Abrão. Abraão confia em Deus e continua o seu caminho para essa terra que Deus disse que ia prometer a ele. E Deus diz, lá no capítulo 17 de Gênesis, no verso 19, que Sara lhe dará um filho, você o chamará Isaque, e eu confirmarei com ele e com seus descendentes para sempre a minha aliança.
Então, Deus vai renovando a aliança dele com Abraão e promete Isaac, que é esse personagem, um dos personagens principais da nossa reflexão de hoje. É com Isaac, inclusive, que Abraão vai viver uma situação que você também deve se lembrar, que é quando Deus fala para Abraão sacrificar o filho dele. Talvez você que é pai e mãe já deva ter até escutado pregações sobre esse tema. Deus fala assim: Abraão, pega o seu filho Isaac, vá para um monte e sacrifique ele para mim. E Abraão faz isso. Então, é uma família que, por mais que seja muito obediente a Deus, não é uma família perfeita, e eu quero te lembrar sobre isso, porque o que nós vamos falar aqui hoje é sobre uma família real como a minha e como a sua. E aí, o que acontece nessa situação, você deve se lembrar também. Deus providencia um animal para Abraão sacrificar, Abraão e Isaac voltam para casa, Isaac cresce, Isaac se casa. E Isaac se casa com Rebeca. E nessa relação, Rebeca não tinha filhos, não podia ter filhos. Isaac ora por sua esposa e Deus dá a Rebeca uma gestação de gêmeos. Bênção dobrada, né? E dessa relação nasce Esaú e Jacó, que também são personagens dessa história que nós vamos falar aqui hoje. Só que Esaú e Jacó são filhos diferentes um do outro. Apesar de serem gêmeos, eles têm características e habilidades muito diferentes. Se você é pai e mãe, você sabe como que um filho pode nascer diferente do outro, né? Com jeitos diferentes, características diferentes, habilidades diferentes. E era assim também com Esaú e Jacó. Esaú era um caçador, Esaú era forte, a Bíblia diz que Esaú era muito peludo. Só que Jacó já era mais do ambiente doméstico, ele cuidava dos rebanhos, permanecia mais na tenda. Só que tem uma característica muito importante sobre essa família. Os pais tinham preferências pelos seus filhos. A Bíblia vai dizer, em Gênesis 25, verso 28, que Isaac amava, que Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer a carne de caça que ele trazia. Mas Rebeca amava Jacó. Então, desde quando os meninos nasceram, o que eles aprenderam nesse lar é que um era preferido da mãe e o outro era preferido do pai. Sabe quais as chances disso dar certo? Nenhuma. E é a partir desse contexto que está a nossa reflexão hoje. E eu te convido a ler Gênesis 27. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 10. Diz assim: certo dia, quando Isaac era velho e estava ficando cego, chamou Esaú, seu filho mais velho. Meu filho. Esaú respondeu: aqui estou. Isaac disse: estou velho e não sei quando vou morrer. Pegue suas armas, o arco e as flechas, e vá ao campo caçar um animal para mim. Depois, prepare meu prato favorito e traga-o aqui para eu comer. Então pronunciarei a bênção que pertence a você, meu filho mais velho, antes de eu morrer. Rebeca, porém, ouviu o que Isaac tinha dito a seu filho Esaú. Quando Esaú saiu para caçar, ela disse a seu filho Jacó: ouvi seu pai dizer a Esaú: traga-me uma carne de caça e prepare-me uma refeição saborosa. Então abençoarei você na presença do Senhor antes de eu morrer. Agora, meu filho, preste atenção e faça exatamente o que lhe direi. Vá ao rebanho e traga-me 2 dos melhores cabritos. Eu os usarei para preparar o prato favorito de seu pai. Depois, leve a comida para seu pai, para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez? Deus, nós pedimos que o Senhor abra os nossos corações para entender a Tua palavra que lida, Deus. Que não seja eu a falar, mas que seja o Teu Espírito Santo a conduzir no coração de cada um o que o Senhor tem a nos ensinar. Que o Senhor conduza a nossa reflexão de hoje e que isso abençoe a casa de cada um de nós. Pai, em nome de Jesus. Amém. Se você entendeu bem o que a gente acabou de ler aqui, a gente está vendo uma família que conhecia Deus, uma família que havia sido ensinada por Abraão, né? Então a gente já pensa assim, nossa, filho de Abraão
sabe mais de Deus do que todos nós, né? A gente já começa a pensar assim, se é filho de Abraão, tem mais intimidade com Deus do que eu. Mas, apesar disso, apesar de conhecer a Deus, na época ainda não existia um povo de Deus, inclusive, te dando um spoiler sobre a história da Bíblia, é a partir dessa linhagem que vem as 12 tribos de Israel, é a partir dessa linhagem que Deus constrói um povo para si, e lá na frente é a partir dessa linhagem que Jesus nasce também. Então, quando a gente olha para essa família, a gente espera minimamente uma família que viva de acordo com os preceitos de Deus. Mas o que a gente consegue perceber nessa família é que, apesar de conhecerem a Deus, era uma família que vivia algumas divisões, algumas competições, alguns favoritismos. E eu queria refletir com você algumas lições que essa família nos traz. Porque, às vezes, a gente aprende com os acertos dos outros, mas, às vezes, a gente aprende também com os erros dos outros. E tem algumas coisas que acontecem no núcleo dessa família que precisam nos ensinar a viver de uma forma que agrade a Deus. E a primeira lição que eu quero aprender junto com você, e eu digo aprender junto porque sobre família nós sempre vamos aprender até o último dia de vida. Todos nós temos algo a aprender, a melhorar na nossa família. A primeira lição que eu quero trazer para a gente é que quando o casal não forma uma unidade, toda a família perece. Sabe por que a gente precisa pensar nisso? Porque entre Isaac e Rebeca não estava havendo uma unidade. Estava cada um preferindo um filho, cada um querendo ali ajustar para que o filho que prefere tenha um benefício a mais. Quando a gente olha para essa história, a gente vê que tanto Isaac quanto Rebeca nutriam as suas preferências e viviam de acordo com as suas preferências. E é interessante a gente ver que nessa história, que a gente pegou aqui, um recorte da história dessa família, a gente vê que Rebeca estava ouvindo ali a conversa de Isaac com Esaú, ela ouve aquela conversa e pensa assim, bom, eu quero que essa bênção não seja para Esaú, eu quero que seja para Jacó, que é o filho que eu prefiro. Então, quando Esaú sai, ela chama Jacó e fala assim, vem cá, enquanto seu irmão está lá caçando para entregar a melhor refeição para o seu pai, vai lá, pega 2 cabritos do rebanho, eu vou preparar uma refeição muito saborosa, de um jeito que ele gosta, e você entrega ao seu pai e você vai receber a bênção do seu pai. Há uma unidade nesse relacionamento, meus irmãos? Não há. Os pais, nessa circunstância, estão favorecendo divisões dentro de casa, competições dentro de casa. E não é algo simples. Não é a gente falar assim, vamos ver quem vai tirar a melhor nota nas provas nesse bimestre. Isso já seria um pouco ruim, mas nesse caso aqui, eles estão competindo pela bênção, pela preferência, pelo lugar de prioridade na família. Se você voltar algumas páginas aí na sua Bíblia, você vai ver que isso já aconteceu em outros momentos. Isso já era um costume dos irmãos, inclusive, de tentarem ter algo a mais do que o outro. Então, quando a gente olha para esse casal, a gente vê que os pais, a atitude dos pais vai favorecendo uma relação ruim até mesmo entre os irmãos. Em quem que vai ser melhor, em quem vai agradar mais o pai, a mãe. Só que o problema é que a família começa a correr grandes riscos diante disso. Um dos riscos é que a família para de dialogar. Se cada um tem as suas preferências, se cada um vai agir de acordo com a sua própria vontade, então acaba não tendo mais diálogo. E se a gente tentar trazer isso para a nossa família, para a nossa realidade, a gente precisa pensar, como que as decisões são tomadas nas nossas casas? O casal senta para conversar junto o que vai ser feito? Ou cada um fala assim, não, eu prefiro isso, então eu vou fazer dessa forma. Será que há diálogo nas decisões dentro dos nossos lares? Porque se não houver unidade entre o casal, também não vai haver unidade entre os filhos. Acaba que isso gera um isolamento do casal também, porque cada um vai agindo da sua forma, de acordo com os seus interesses, de acordo com as suas vontades. No caso de Isaac e Rebeca, ainda tinha uma problemática um pouco maior, porque na nossa era,
A gente tem a mulher com um papel muito mais forte dentro do lar e da sociedade. Mas naquela época, não. Então, hoje em dia, a gente ainda tem até mais chances de ter diálogo na nossa casa do que naquela época. Mas o que a gente começa a ver nessa história é que cada um começa a agir individualmente, tomar decisões individualmente. E eles começam a passar isso para os filhos. E, no final de toda essa história, os conflitos não são resolvidos. Porque se não há diálogo, não há uma tentativa de tomar decisões em conjunto, então os problemas também não são resolvidos. E nas nossas casas, como será que isso acontece? Será que a gente senta para conversar e resolver os problemas juntos? Será que a gente está disposto a falar assim, olha, eu abro mão da minha vontade hoje para a gente fazer da forma como você imagina, da forma como você pensa, da forma como você deseja? Às vezes, a gente fica assim, tem uma parte da casa que tem sempre razão, então a gente tem que seguir essa parte. Meus irmãos, isso não é bíblico. Essa brincadeira aí de que mulher tem sempre razão, então vamos seguir aqui sempre o que a mulher fala e o marido só abaixa a cabeça. Minhas irmãs, isso não é bíblico. O que a gente consegue observar na Bíblia é que, em primeiro lugar, nós devemos nos sujeitar uns aos outros. Quando a gente vai ler aquele texto de Efésios, que a gente gosta tanto de ler em celebrações de casais, para falar sobre os papéis do marido e da esposa, a primeira coisa que o texto traz é: sujeitem-se uns aos outros. Será que nós estamos vivendo essa realidade no nosso lar? E esse ponto nos leva a uma segunda lição, que é: os ambientes familiares ensinam os caminhos para os filhos. A gente começou falando aqui sobre como o casal precisa ser uma unidade, mas essa unidade vai ensinar o que é correto, o que é justo, o que deve ser feito para os filhos. E aí a gente precisa pensar, o que Esaú e Jacó estavam compreendendo sobre o ambiente familiar deles? Será que eles estavam aprendendo a viver em unidade? Será que quando Esaú e Jacó olhavam para os pais deles, eles aprendiam que deveriam dialogar, que deveriam se ajustar, se submeter um ao outro? Ou será que eles aprendiam que o favoritismo é uma boa ferramenta, que a mentira pode ser usada para alcançar aquilo que se deseja? E, às vezes, a gente pode olhar para essa história e falar assim, eu não faço isso. E talvez a gente realmente não faça isso. A gente não se esconde atrás da porta para ouvir a conversa e depois tentar burlar. Mas, às vezes, a gente faz coisas menores. A gente fala assim, eu vou te dar isso, mas você não conta para o seu pai. Você não conta para sua mãe. Eu vou te dar doce na rua, mas chega em casa e você não conta. O que será que as nossas atitudes estão mostrando para as nossas crianças? Porque, meus irmãos, nós adultos temos mais capacidade, mais maturidade. E isso não é apenas algo abstrato, isso é algo puramente biológico também. Biologicamente, nós temos mais condições de discernir algumas coisas. Para a gente só falar para a criança, olha, vou te dar doce, mas chega em casa e não conta para ninguém. A gente consegue ter maturidade para entender que isso é uma coisa pequena. Mas para a criança a gente está ensinando um padrão. Quando me derem doce, então eu não conto para minha mãe. Ou seja, para minha mãe eu não posso contar algumas coisas. Para o meu pai eu não posso contar algumas coisas. Mas isso traz alguns perigos para o nosso lar. Então, quando a gente olha para esse texto, a gente vê Rebeca falando assim, olha, eu vou te dar uma comida para você levar para o seu pai. Só que esse texto continua, meus irmãos, ele não para por aí. Se a sua Bíblia estiver aberta, você pode ver que a partir do verso 11, Jacó responde para Rebeca. Ele diz, mas meu irmão Esaú é peludo, enquanto eu tenho pele lisa. E se meu pai me tocar, perceberá que estou tentando enganá-lo, e em vez de me abençoar, me amaldiçoará. Meus irmãos, Jacó está falando assim, mãe, eu vou mentir? Eu vou falar para o meu pai que eu sou uma coisa e eu não sou? Eu vou enganar o meu pai? E sabe qual é a continuidade desse texto? Sua mãe, porém, respondeu, que caia sobre mim essa maldição, meu filho. Apenas faça o que lhe digo. Vá,
e traga-me os cabritos. Jacó foi e trouxe os cabritos para sua mãe. Rebeca os usou para preparar uma refeição saborosa, do jeito que Isaque gostava. Em seguida, pegou as roupas prediletas de Esaú, que estavam na casa dela, e as entregou a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhes os braços e a parte lisa do pescoço. Depois entregou-lhe a refeição saborosa, acompanhada do pão que havia acabado de assar. Quando Jacó fala assim, mãe, eu vou mentir, se meu pai perceber, ela fala assim, que caia sobre mim essa maldição, mas vai e faz o que eu te falei. Depois a gente lida com as consequências. Vai e faz o que eu te falei. Desde o nascimento de Esaú e Jacó, meus irmãos, a Bíblia vai demonstrando essa preferência dos pais. E que as consequências disso a gente lida depois, a gente vê depois. Só que o problema é que Esaú e Jacó vai aprendendo alguns padrões de funcionamento da família. Um deles é que o favoritismo é aceitável. A gente pode favorecer mais um filho do que o outro. A gente pode preferir mais um filho do que o outro. Não tem problema. Eu posso amar mais um filho do que o outro. Uma outra coisa que eles vão aprendendo é que a comparação é um bom instrumento para estimular essa competição. Então, um tentando ser melhor do que o outro, um tentando agradar mais o pai do que o outro. Era uma eterna competição. A gente vê também que eles aprenderam que o engano e a manipulação são válidos para alcançar o benefício que a gente quer. Então, para alcançar a bênção, vale mentir, vale enganar, vale manipular a situação. Eles aprenderam que a mentira pode ser um caminho para se alcançar esse benefício. E esse recorte da história, meus irmãos, não é o único momento em que a gente vê a competição, a mentira, o engano, a manipulação, para tentar alcançar um benefício. E é isso que Esaú e Jacó vão aprendendo. Mas, se você reparar bem nessa história, não tem nenhum momento que Isaque e Rebeca chamam os filhos, colocam eles sentados e falam assim, olha, vamos te ensinar uma coisa. Dentro de casa pode mentir, tá bom? Dentro de casa a gente pode enganar. Dentro de casa a gente pode manipular um ao outro para alcançar o que a gente quer. Em nenhum momento isso foi ensinado verbalmente. Como que Esaú e Jacó aprenderam esses padrões? Observando os pais. E aí, meus irmãos, a gente precisa pensar o que as pessoas na nossa casa estão aprendendo com a gente, com os nossos relacionamentos. O que os filhos estão aprendendo com os pais dentro dos lares da nossa igreja. E aí a gente fala aqui de filho, mas talvez a gente possa falar dos irmãos, dos nossos pais. O que as pessoas da nossa família estão aprendendo com a nossa forma de agir? Eu sempre conto um exemplo de que, quando eu casei, sempre que a gente ia para algum almoço de família, as pessoas perguntavam, e aí, como é que está o casamento? E a gente ficava, está ótimo. E aí, o que geralmente os casados falavam para a gente, espera até a crise dos 2 anos. E aí eu voltava para casa triste e ficava assim, meu Deus, eu preciso me preparar para a crise dos 2 anos. Não sei nem o que é isso, mas eu preciso me preparar de alguma forma. Foi chegando ali 1 ano e 10 meses, começou a me dar uma ansiedade. Eu fiquei assim, com 2 anos, vai acontecer alguma coisa. Eu lembro que eu falei com o Guilherme assim, Guilherme, a gente precisa se preparar para essa tal crise dos 2 anos. E os 2 anos passaram e a tal crise dos 2 anos não chegaram. E aí a gente voltava nos encontros de família, no Natal, e era sempre essa mesma fala. Espera a próxima crise. Espera até alguém esquecer a toalha em cima da cama. Espera a próxima briga. E teve um momento que eu falei com o Guilherme que eu estava voltando desses encontros de família muito incomodada. Porque, geralmente, essas falas vinham de pessoas casadas. E eu ficava assim, por que essas pessoas estão casadas se ficar casada é tão ruim? Se você está sempre se preocupando com uma crise, por que essas pessoas decidiram se casar? Até que a gente chegou num determinado encontro de família, a gente com 3 anos de casado, já não era mais aquele iniciozinho, mas os primeiros anos, né? E aí uma pessoa falou com a gente, espera até a crise dos 4 anos. Eu falei assim, não, agora já chega, eu não aguento mais me preparar para a crise.
Quantos anos de crise são? Até que a gente começou a perceber que o problema não era a data, não era o ano, mas era o que as pessoas paravam de cuidar dentro dos seus próprios lares e começavam a viver alguns problemas e não cuidar dos problemas. Até que uma vez eu perguntei a uma prima minha, o que acontece na tal crise dos 4 anos? E ela falou assim, é muito problema, é muita discussão, a gente não aguenta mais conversar. E eu ficava assim, mas gente, conversar é para o resto da vida. Se com 4 anos você não está conversando, o que vai acontecer quando chegar com 30 anos de casado? E quando a gente olha para essa situação aqui, a gente vê que Isaac e Rebeca também não conversavam. Eles decidiam tudo, cada um por conta própria. E a gente precisa se preocupar com isso. Porque nessa circunstância, quando eu perguntei a uma prima o que acontece na crise dos 4 anos, e ela me dá esse retorno sobre diálogo, eu comecei a observar os filhos dela. Também não havia muito diálogo com os filhos. Quando a criança caía, ela não ia lá socorrer a criança, ela já ia brigar porque a criança caiu. E a criança ficava assim, eu caí, me machuquei, está doendo e eu estou levando bronca. Quando acontecia qualquer outra pequena coisa, até com o marido, com irmãos, com parentes, não havia diálogo. E, meus irmãos, a partir do momento em que não há diálogo na nossa casa, dificilmente algo vai se sustentar. Porque a gente precisa ser uma unidade. Se cada um puxa para um lado, deixa de ser casamento, vira cabo de guerra. E cabo de guerra não é o plano de Deus para a família. Só que era isso que Esaú e Jacó estavam percebendo. E como eu falei, eles não aprenderam isso verbalmente, eles aprenderam isso com exemplos. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente geralmente cita muito Provérbios 22, verso 6. Abra sua Bíblia aí. É um texto conhecido, mas eu quero ler ele junto com você. Provérbios 22, 6. Diz, ensine seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Vamos ler juntos, numa mesma versão? Instrua a criança no caminho em que deve andar, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. Ensine a criança no caminho certo, porque ele não vai se desviar desse caminho. Mas o que acontece quando a gente ensina a criança no caminho errado? Porque o nosso objetivo aqui é ensinar as crianças a viverem um caminho correto, justo, que serve a Deus. Mas será que as nossas ações dentro de casa estão ensinando esse caminho? Ou estão fazendo com que a criança escute sobre um Jesus que cuida do lar, mas na prática vê outro tipo de atitude? Vê falta de paciência, falta de carinho, de atenção, de diálogo. Então, meus irmãos, para a gente trazer essa verdade para as nossas casas, de ensinar as crianças no caminho que devem andar, isso pressupõe que a gente ande com elas nesse caminho. Porque esse ensino aqui não é só um ensino verbal. Não é só falar, olha, vá por esse caminho aqui. Na verdade, eu vou junto com você. Porque eu só tenho como te ensinar se eu souber que caminho é esse. Eu só tenho como te dizer onde fica a minha casa e te passar o roteiro para chegar na minha casa, se eu souber minimamente chegar na minha casa. Pelo menos o nome da minha rua eu preciso saber para te passar e você procurar na internet. Então, meus irmãos, para a gente ensinar a nossa família a viver nos caminhos de Deus, a gente também precisa viver nesses caminhos. Isso significa que a forma como a gente vive também ensina. Como que a gente reage na nossa casa quando as coisas dão errado, por exemplo? Quando algo escapa ao seu controle, qual é a sua ação? Qual é a sua atitude? Quando dentro de casa vocês têm opiniões diferentes, quais são as suas atitudes? Um precisa ganhar e o outro precisa perder? Ou vira um cabo de guerra e cada um tem a sua opinião? Será que quando a gente olha para a nossa forma de viver, ela é condizente com aquilo que a gente prega verbalmente? Qual é o caminho que as nossas atitudes estão ensinando para a nossa família? E isso nos leva à última lição que a gente pode aprender com a família de Isaac e Rebeca.
é que algumas relações conturbadas no ambiente familiar podem gerar consequências profundas e, às vezes, até consequências que durem para sempre. Quando a gente olha para essa história, esse capítulo de Gênesis continua, e ele vai dizendo o que acontece depois. E sabe o que acontece? Jacó realmente leva a refeição para o pai. Isaac já estava velho, já estava cego. Isaac pergunta, meu filho, é você? E Jacó responde, sou eu, pai, sou eu, Esaú. Isaac acha estranho a voz e fala assim, vem cá, deixa eu te tocar. Mas você lembra que Rebeca já tinha pensado até nisso? Rebeca revestiu Jacó com a pele do cabrito. E aí Isaac toca e fala assim, realmente é meu filho, é peludo, Esaú é você. E ele come aquela refeição. E depois de comer aquela refeição, ele entrega a bênção a Jacó. A bênção que ele tinha separado para Esaú, ele entrega a Jacó. E talvez você esteja pensando assim, mas que bênção é essa? Que diferença isso faz? É o quê? Só uma oração? Ele pode orar pelos dois. Mas naquela época, falar entregar a bênção não era só orar. Era entregar uma intenção de autoridade, de prosperidade. Como Esaú era o primogênito, apesar de serem gêmeos, foi o primeiro a sair do ventre, ele seria a pessoa a receber essa bênção do pai. E aí o que acontece, meus irmãos, é que Jacó sai dali, depois de ter recebido a sua bênção, e assim que ele sai, Esaú chega. Esaú, que tinha ido caçar para fazer uma refeição para o pai, ele chega, ele prepara a refeição, e ele vai entregar ao pai. Ele chega lá e fala assim, pai, trouxe aqui a refeição da caça que o Senhor pediu. E aí Isaac fica assim, mas eu já comi a refeição. E aí eles entendem tudo o que acontece. E sabe o que acontece? Em primeiro lugar, Esaú fica desnorteado. E Isaac também. Isaac não sabe o que fazer. Mas o que acontece em seguida é que Esaú, a Bíblia vai dizer que ele guarda rancor sobre Jacó. Se você for para Gênesis 27, versículo 41, vai dizer que Esaú guardou rancor contra Jacó e que ele determinou que mataria Jacó. Uma vida de competição entre irmãos, um favoritismo entre irmãos, fez com que um ganhasse e o outro perdesse. E o que perdeu agora guarda rancor do irmão. E fala assim, agora eu mato meu irmão. Deu certo? Não, mas lá atrás a gente já sabia que isso não ia dar certo, né? Nesse momento em que Esaú fala que vai matar Jacó, Rebeca fica sabendo disso. Rebeca ouve falar que ele está falando que vai matar Jacó. E Rebeca, mais uma vez, tentando proteger Jacó, fala assim, Jacó, vai embora daqui, deixa que eu resolvo. Vai embora, e Jacó realmente vai embora. Jacó vai embora, Esaú fica ali revoltado. Rebeca praticamente não é mais citada na Bíblia depois desse momento. Tem um momento lá na frente que fala que a serva dela morreu, mas Rebeca parece que desaparece da história. Isaac ainda vive algum tempo, mas a família ficou destruída depois dessa situação. Depois desse momento, os anos passam. Jacó, já em outra região, também passa por muitas situações difíceis, mas se casa, tem filhos. Só que chega um momento que Jacó e Esaú vão se encontrar. E Jacó começa a ter medo desse encontro com Esaú. E ele envia presente para Esaú. Sabe quando a gente tenta amansar a pessoa à distância? Quando eu era criança, minha mãe brigava comigo, eu ia para o quarto fazer uma cartinha. Mamãe, eu te amo. Eu deixava escondido no guarda-roupa dela. E aí, quando ela chegava do trabalho, abria o guarda-roupa, achava uma cartinha linda, com muitos corações. E eu ficava assim, bom, mandei um presente à distância. Quando ela chegava a brigar comigo, já vai estar mais mansa. É mais ou menos isso que Jacó começa a fazer com Esaú. Ele manda um presente, porque esse encontro presencial vai acontecer. E acontece. Lá em Gênesis 33, eles se reencontram. E a partir do verso 1 diz, Jacó levantou os olhos e viu Esaú aproximando-se com seus 400 homens. Não era pouca gente, né? Já era ofensivo só na quantidade de homem que estava acompanhando ele. Assim dividiu os filhos entre Lia, Raquel
e as 2 servas. Colocou as servas e os filhos delas à frente, Lia e seus filhos em seguida, e Raquel e José por último. Esse José que também depois é um personagem muito importante para a gente. E Jacó passou à frente, e ao aproximar-se de seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. A primeira ação de Jacó é se curvar diante do seu irmão. Só que essa ação de se curvar, quando a gente encontra essa ação na Bíblia, é uma ação de humilhação. É quase que como com a sua atitude você pedir perdão, você se ajoelha, você se curva diante da pessoa. Mas sabe o que aconteceu? Esaú correu ao encontro de Jacó e o abraçou. Pôs os braços em volta do pescoço do irmão e o beijou. E os 2 choraram. Meus irmãos, depois de muitos anos separados e com mágoas, rancores, com feridas da vida, eles se reencontram. Poderia ser um momento de acerto de contas. Mas o que Esaú faz é abraçar o seu irmão. É beijar o seu irmão, é realmente acolher o seu irmão. E eu fico tentando imaginar a cabeça de Jacó numa situação dessa. Jacó que esperava que o irmão viesse na revolta para tentar alguma coisa contra ele, ele recebe afeto desse irmão. Abraços, beijos e o mais importante, há agora uma relação pacífica entre eles. Poderia ser uma história que terminasse aqui, né? Mas o problema é que a relação não foi restaurada. Eles não voltam a se relacionar mais. Eles vivem daqui em diante uma relação pacífica, mas não há mais um relacionamento. Não há o diálogo que a gente falou aqui anteriormente. Não há parceria, não há unidade. Mas eles também não aprenderam isso. O texto continua e Esaú vai falar assim, Jacó, quem são essas pessoas? E Jacó vai falar, minha esposa, meus filhos, as servas. E Esaú fala assim, vamos, eu vou com você, vamos continuar o caminho juntos. Eles estavam numa estrada. E Jacó falou assim, não precisa, pode ir na frente. Eu vou acompanhar o ritmo do rebanho, das crianças. E Esaú, com bastante boa vontade, Esaú estava parecendo aquela pessoa que quer resolver todos os problemas enquanto você não quer a solução. E Esaú fala assim, então eu vou deixar alguns servos para te acompanhar. E Jacó fala assim, não precisa, que é isso? A gente vai andando devagar, pode ir na frente. E Esaú foi na frente. Jacó não foi junto, Jacó pegou outro caminho. Jacó foi para outro caminho e ali viveu. A Bíblia vai falar depois que eles se reencontraram no momento ali do luto pela morte de Isaac, porque nesse momento Isaac ainda estava vivo. E a Bíblia vai dizer, alguns capítulos depois, que eles se encontram no luto pelo pai. Mas seria muito bom se a história terminasse 100% bem, meus irmãos. Seria muito bom se terminasse felizes para sempre. E como que seria felizes para sempre? Seria a família toda unida de novo, num bom comercial de Natal. Mas isso não acontece. A relação aqui continua pacífica. Mas, nesse momento, apesar de estarem relativamente pacíficos, eles não têm mais uma relação. Sabe por quê? Nem sempre perdão vai significar restauração, meus irmãos. E isso é muito triste, porque na nossa cabeça, muitas vezes, a gente pensa que o perdão logo vai restaurar a relação, mas nem sempre. Não foi esse caso aqui. Talvez você está pensando em alguma relação que precisa de restauração. Eu também penso em relações que precisam de restauração. Mas o nosso primeiro passo deve ser a busca por perdão. A restauração vai ser uma consequência. Consequência da atitude de ambos. De ambas as pessoas tentarem ficar juntas, tentarem manter uma boa relação. Mas não é isso que acontece aqui. Há um distanciamento entre eles. E quando a gente olha para essa família, que, como eu falei no início, é uma família real, é uma família de verdade, é uma família que tem problemas, assim como a minha, assim como a sua, a gente aprende algumas lições com essa família. E a primeira lição que a gente aprendeu foi que uma família saudável começa com um casal saudável. Um casal que se comunica, que se ajusta, que se respeita. Um casal que é honesto, um casal em que ambos tentam fazer dar certo junto.
Um casal que não tenta um ganhar para o outro perder. Não é um cabo de guerra. Não é eu vou ganhar essa discussão. Porque no casal, se tem um ganhando, meus irmãos, os dois estão perdendo. A matemática que Deus traz para a gente é um pouco diferente. Se um está ganhando, os dois estão perdendo. A gente aprendeu que um casal, quando está alinhado, é um casal saudável. E ensina essa saúde de relacionamento para os seus filhos. Ensinam esse caminho certo para os seus filhos. Infelizmente, Rebeca e Isaac ensinaram a enganar, a mentir, a manipular, a burlar, a priorizar em detrimento do outro. Mas o que nós devemos ensinar nas nossas casas, para os nossos filhos, pais, irmãos, o que a nossa vida familiar deve ensinar com as nossas atitudes, é que na nossa casa deve haver diálogo, respeito, compreensão, parceria. Que a gente não está ali para ganhar a todo custo. A gente está ali para conviver em família e é assim que a gente ganha. A gente ensina isso nas nossas relações. Certa vez eu estava novamente num encontro da minha família e nós temos uma criança muito amável na nossa família. E é uma criança muito correta. Às vezes a gente tenta falar assim, faz aqui mesmo, dá esse jeitinho. E ele fala, não, mamãe me ensinou a fazer de tal forma, então eu vou fazer de tal forma. E aí a gente estava brincando com ele. E o pai dele falou assim, meu filho, faz dessa forma aqui mesmo. E ele falou assim, papai, mamãe ensinou que a gente não pode fazer dessa forma. Se eu fizer o que você está falando, a mamãe vai ficar chateada. Então o que eu faço? E aí, naquele momento, a gente riu entre a gente e falou assim, ele entendeu tudo. Ele entendeu que não se dá jeitinho para o que é combinado. Não se pode obedecer um e desobedecer o outro. O casal precisa estar unido. E a gente precisa ensinar isso nas nossas casas. Nós aprendemos que, apesar de Isaac e Rebeca não terem feito isso, a gente precisa fazer com as nossas atitudes. E, por fim, a gente viu que erros e falhas que não são cuidadas, elas podem trazer consequências terríveis para o núcleo familiar. A família de Isaac e Rebeca acabou. Não acabou só por causa dessa situação, irmãos. Talvez você pense assim, nossa, mas foi uma situação, eles poderiam ter resolvido isso. Mas eles viveram dessa forma. Eles viveram essa competitividade familiar, essa prioridade de um e de outro. Aqui a família acabou. E isso trouxe consequências para a vida deles. Nosso papel, meus irmãos, deve ser buscar reconciliação nas nossas relações. Talvez, a Bíblia não conta, tá? Mas talvez, se Jacó tivesse acompanhado Esaú, eles poderiam tentar uma relação que não seria restaurada de início, tá? Não seria como se eles tivessem crescido juntos novamente e tivessem uma boa relação. Mas talvez eles poderiam tentar ter uma relação saudável. Mas infelizmente não foi o que aconteceu. Mas como eu falei no início, a gente está aqui para entender como a gente individualmente pode ser melhor na nossa família. Então agora eu queria que você pensasse, como que você pode ser melhor na sua família? O que você pode fazer para mudar, para melhorar em prol da sua família? Eu confesso que essa pergunta me pegou bastante enquanto eu estava preparando essa reflexão hoje. Sabe por quê, meus irmãos? Quando a gente começa a perguntar para Deus, Deus, o que eu posso melhorar na minha família? Deus começa a mostrar para a gente algumas coisas que a gente, na verdade, não queria mudar. Algumas coisas que são difíceis, que vão exigir que a gente saia do nosso conforto. Algumas coisas que, às vezes, vão contra os nossos desejos. Talvez Deus vai te falar assim, olha, abandona isso que você está fazendo, que para você parece tão prazeroso, mas prejudica a sua casa. Talvez Deus vai falar assim, olha, você precisa falar com mais mansidão. E às vezes você é a pessoa que fala assim, eu vou falar de qualquer forma. O importante é falar a verdade. Só que, meus irmãos, falar a verdade sem zelo na fala não é sinceridade. É falta de habilidade. É falta de cuidado. Então, quando a gente começa a perguntar para Deus, Deus, o que eu preciso fazer para melhorar na minha relação familiar? Deus começa a dizer para a gente,
E aí a gente tem que se fazer uma outra pergunta. Será que eu estou disposto, disposta a fazer isso que Deus está esperando de mim? Nunca é tarde para a gente fazer essas mudanças. Talvez não seria tarde para Esaú e Jacó, mas precisaria que eles estivessem dispostos. Nesse momento aqui a gente não vê uma disponibilidade de Jacó, e a gente nem tem como julgar ele, porque a gente não sabe como que estava a vida dele, o coração dele, mas a gente tem como trazer essa pergunta para a nossa vida. O que eu estou disposta a melhorar para a minha família? Se você precisar de ajuda para isso, você pode perguntar às pessoas da sua família, mas esteja preparado e preparada para ouvir o que eles têm a dizer. Pergunte para o seu marido, para a sua esposa, para os seus pais, para os seus irmãos, para os seus filhos. O que na sua opinião eu precisaria melhorar para ser um melhor pai, um melhor filho, uma melhor esposa? Só que eu te indico que você só faça essa pergunta se você estiver disposto e disposta a realmente fazer mudanças. A gente viu aqui que nesse caso não houve uma reconciliação. Eles se perdoaram, terminaram ali aquela guerra fria que estava entre eles, mas não houve uma restauração. Mas isso não significa que não pode haver uma restauração na sua casa. E nesse momento eu quero que você abaixe a sua cabeça, nós vamos orar. E eu quero que você diga para Deus o que você precisa mudar. Que você pergunte para Deus, Deus, o que eu preciso mudar? Porque, meus irmãos, a gente em nenhum momento vai chegar a um lugar de perfeição na nossa família. A gente não vai ser perfeito em nenhum momento. Por isso que hoje a gente estava aqui falando de uma família real. Uma família que, apesar de vir da linhagem de Abraão, não era uma família perfeita. Então, nesse momento, eu quero te convidar a fazer essa oração e perguntar para Deus, Deus, o que eu preciso mudar? O que na minha vida, na minha casa, eu preciso melhorar? O que os meus filhos precisam aprender com as minhas atitudes? O que a minha esposa espera de mim? O que o meu marido espera de mim? E, principalmente, o que o Senhor espera de mim? Para que a minha casa seja uma casa de bênção, como nós cantamos aqui. A gente cantou aqui um coro tão bonito, minha casa será uma casa de bênção, minha casa será um pedaço do céu. Mas qual é o nosso papel nessa casa que é um pedaço do céu? Qual é a nossa responsabilidade nessa casa de bênção? Então eu quero te convidar a orar nesse momento, eu queria te convidar a ficar de pé. Nós vamos orar e entregar as nossas casas a Deus. Senhor, nós te agradecemos porque estamos aqui. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor nos deu a oportunidade de aprendermos juntos hoje um pouco mais da Tua palavra. Primeiramente, Deus, esconda essa palavra no nosso coração para que a gente não peque contra o Senhor. Que as Suas palavras, Deus, estejam escondidas no nosso coração para que a gente sempre tenha onde recorrer. Para que a gente não se esqueça das Suas palavras, Pai. Mas nós também queremos pedir que o Senhor nos molde de acordo com a Tua vontade, para que nós possamos ser melhores dentro das nossas casas, para que as pessoas possam olhar para os nossos relacionamentos e ver o Senhor. Que nas nossas casas, Deus, não haja espaço para egoísmo, para competição, para busca pela prioridade individual de cada um, Deus. Mas que nas nossas casas haja diálogo, respeito. Que nas nossas casas não haja uma luta pela vontade de cada um, mas que haja uma luta pelo benefício de todos, Deus. Mas nós sabemos que isso vai exigir mudanças de nós mesmos. Isso vai fazer com que a gente tenha que mudar hábitos, práticas, formas de falar, de agir. Então, Deus, nos capacita para isso. Nos capacita, Deus, para buscar o melhor para a nossa casa, para a nossa família. Mesmo que isso exija uma mudança gradual, longa e por vezes até cansativa, Deus. Mas que nós sejamos capazes de fazer a nossa parte para que a nossa casa seja realmente uma casa de bênçãos, Pai. Nós entregamos desde já as nossas casas ao Senhor. Entregamos a vida daqueles que ainda não te conhecem, Deus, e que nesse momento eles sejam visitados pelo Senhor.
Pedimos, Deus, que aqueles familiares que ainda não te conhecem tenham uma experiência com a tua presença, Deus, que não consigam negar que é o Senhor que está com eles. Pedimos, Deus, que o Senhor abençoe as casas, famílias, Deus, crianças, que nós sejamos exemplos do Senhor, Pai. Começa em nós, Deus, em nome de Jesus. Amém.